Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar mais um Democratizando o Conhecimento de Patentes Farmacêuticas, desmistificar essa área de patentes que é tão rica em conhecimento, tão bacana de aprender, de democratizar esse conhecimento, popularizar todas essas informações para que mais pessoas conheçam sobre isso. Então, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Desmistificando Patentes. Aqui eu mostro o que você precisa saber para conhecer mais sobre a prática nessa área. Eu sou Letícia Catricovese, tenho mais de 12 anos de experiência na área de patentes e o tema de hoje é patente farmacêutica. Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal do YouTube, me segue no Instagram, no Facebook, para que você não perca todo esse conteúdo que eu estou disponibilizando por aqui. Vamos lá? Hoje eu vou contar para vocês um pouco mais sobre a minha história, né? Eu comecei na indústria farmacêutica sem entender muito sobre patentes. Eu fiz um doutorado em bioquímica na Unicamp, depois eu fiz um pós-doc na Faculdade de Ciências Médicas, fiz faculdade de biologia. E depois do meu pós-doc, eu não sabia muito bem o que eu faria, né? Eu tinha, na época, recém-casado, estava pensando se eu ia ser mãe, como é que ia ser a minha vida. E no fim, assim, pensei em prestar um concurso, não sabia se eu queria continuar na carreira acadêmica. Eu decidi pensar em dar um tempo até para ser mãe, para ter como se fosse um período sabático e deixar um pouquinho mais essa área profissional em stand-by. Mas surgiu uma oportunidade, minha filha tinha 7 meses, na indústria farmacêutica, na MS, é uma indústria farmacêutica brasileira, e eles precisavam de alguém que soubesse muito de biotecnologia e pudesse atuar na área de patentes. Eu topei esse desafio porque, na realidade, assim, eu estava sem saber se eu prestaria um outro concurso, se eu faria uma outra bolsa, eu tinha acabado um pós-doc, não sabia se eu fazia um outro pós-doc, aplicaria para uma bolsa de jovem pesquisador. Mas o que aconteceu? Eu ainda me questionava com uma pergunta que tinham me feito na minha defesa de tese de doutorado. Quando eu defendi a minha tese, eu estava exausta, né? Eu tinha feito muita coisa, tinha feito vários experimentos, passado finais de semana, sabe? É muito exaustivo. Quem faz pós-graduação sabe como é que funciona, né? A gente fica extenuado até, sabe? De tanta informação que você precisa absorver. Eu tinha lido muito artigo científico e não tinha tido nenhum contato com patente até então. E daí, na minha defesa de tese, um dos professores, o professor Gonçalo, que ele já teve aqui, ele me questionou: tá bom, legal, parabéns, a sua tese está ótima, aprovada com louvor, mas eu quero entender o que você faria com toda essa informação para devolver para a sociedade esse conhecimento que você teve durante todos esses anos. Eu tinha tido bolsa de iniciação científica, de doutorado e depois logo em seguida eu acabei fazendo pós-doc. Então, o que eu conseguia devolver para a sociedade de toda aquela informação, de toda aquela pesquisa, de todos aqueles anos estudando muito. Eu passava a noite estudando, passava final de semana, feriado no laboratório fazendo cultura de célula, fazendo purificação de proteína, enfim. Tudo isso que eu fiz, eu nunca parei para pensar que eu poderia ter inovado, que eu poderia ter buscado em documentos de patente algumas possibilidades de inovar em cima daquela pesquisa. E mexeu muito comigo essa pergunta, né? E até então eu não conhecia a área. Aí quando apareceu essa oportunidade na indústria farmacêutica, foi uma amiga muito querida que me falou: Lê, tem essa oportunidade, eu tô adorando. Era uma pessoa que tinha feito comigo também, ela fez doutorado, ela fez pós-doc e ela estava em outra indústria farmacêutica. E eu acho que é a sua cara, porque é um desafio intelectual muito grande. A área de patentes é um desafio intelectual muito grande e eu acho que você vai adorar. É uma indústria farmacêutica que eles estão precisando de alguém que saiba de patentes, mas eles não encontraram ninguém. E eles precisam de alguém que saiba analisar a área de biotecnologia. E como eu tinha feito toda a minha pós-graduação nessa área de biotecnologia, eu topei o desafio de começar a aprender sobre patentes na indústria farmacêutica, na AMS, para conseguir atender a necessidade que eles tinham no momento de saber analisar patentes de biotecnologia. E aí, nessa época, não tinha tanto curso disponível. Eu fiz alguns cursos da WIPO, fiz alguns cursos do INPI, mas assim, o conhecimento que eu fui adquirindo foi de fato na raça mesmo, na prática. A AMS é uma indústria bem ousada, então ela lançou muitos medicamentos que tiveram alguns desafios judiciais. Eu vou contar essas histórias mais no final da live, a gente conversa sobre esses desafios, mas foram riquíssimos em aprendizado para que eu conseguisse entender como que funciona essa área de patente farmacêutica, né? A área de patente farmacêutica, ela tem uma sensibilidade maior do que outros tipos de patente, porque a gente sabe que o medicamento é um bem inelástico. Se você tiver que tomar aquele medicamento e você não puder tomar, é muito ruim, né? É uma coisa que privar o acesso a um medicamento é de fato uma questão muito crítica. Então a gente sabe que quando você tem essa exclusividade de um medicamento, existe toda uma sensibilidade maior. Não que não deva ter patente, tá? A gente vai conversar muito sobre isso durante a live de hoje, que eu acredito que a gente precisa ter o equilíbrio. A gente precisa ter a patente, a gente precisa ter a inovação, mas a gente precisa ter um monopólio, essa exclusividade, por um tempo específico, razoável, que permita depois que esse conhecimento entre em domínio público e que sim amplie o acesso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio que a gente sabe que é um desafio hoje. Mas enfim, voltando à minha história.
eu entrei na indústria farmacêutica sem saber muito sobre patentes. Eu tinha começado a ler alguma coisa, fiz alguns cursos do INPI, da UAIP, fui aprendendo na prática mesmo, né? E lá, na indústria farmacêutica, que eu comecei a me especializar. Até eu acabei resgatando aqui um livro, vou até mostrar para vocês, que vocês me perguntam muito, né? Que livro que você recomenda? Não sei se dá para vocês verem, ó. É um guia super simplesinho de patentes farmacêuticas, que foi organizado na época pela Progenéricos. E ele tem aqui um apanhadão de todas as legislações, como é que é a interpretação para a indústria farmacêutica dessa área, enfim. Esse guia tá bem velhinho, assim, se vocês notarem, ó, tá bem judiadinho. Tem aqui as informações básicas, né? Que tem aqui? Tem como que é a novidade, como que funciona toda essa questão aqui, ó. Conceito de novidade, novidade absoluta, umas questões polêmicas da área, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Se pode ou não patentear um segundo uso farmacêutico, enfim. Tudo isso a gente vai falar durante a live. Mas só para vocês entenderem a minha história. Então, esse foi um dos meus começos. Uma bibliografia simples até, um compilado de várias informações, que me ajudou a ter um norte para entender a especificidade da área de patente farmacêutica, né? Que os cursos que eu fiz foram mais básicos e relativos a patentes e propriedade intelectual como um todo, né? Então, para quem não é da área, a propriedade intelectual vai muito além de patente. A gente tem direito autoral, a gente tem cultivares, a gente tem marcas, a gente tem uma série de outras possibilidades de exclusividade que vão além de patente. Então, eu tive que me especializar em patente e tive que também aprender sobre patente farmacêutica. A Kate está perguntando, professor Gonçalo? Não, é o professor Gonçalo da Unicamp. Ele esteve na live por aqui. Então, ele me questionou isso, né? Viu, mas qual que é o propósito dessa sua pesquisa? Você fez seu doutorado brilhantemente, você conseguiu publicação em artigo científico, e aí? Como é que você usa isso na prática? Na hora, eu fiquei sem saber o que responder. Eu, de fato, tentei elaborar alguma questão, né? Porque eu trabalhei, eu não vou entrar no detalhe, mas enfim, era com uma proteína, que ela é uma proteína que a gente chama de chaperone, uma proteína que auxilia outras proteínas. E aí, você, por analogia, poderia utilizar essa proteína de maneira que ela pudesse auxiliar outras proteínas em outros micro-organismos. Eu tinha feito, inclusive, uma época, eu fui para a França, fiz lá no Instituto Pasteur uma parte desse doutorado para conseguir entender a minha chaperone, a proteína que eu estudava, ela era uma proteína de um flagelo, né, daquele rabichinho, de uma bactéria que chamava Xanthomonas. E aí, essa proteína era análoga a uma proteína de Pseudomonas, que é um patógeno humano. Então, por analogia, daria até para a gente pensar numa aplicação e tal. Mas eu não tinha feito nenhum estudo em cima disso. Era tudo em base em teoria, né? Eu posso pensar nisso, eu posso pensar naquilo. Isso tudo eu pensei depois de 4 anos estudando muito, né? Eu fiz doutorado direto. Eu saí da iniciação científica e, na época, tinha já uma bolsa da FAPESP que, para você conseguir passar para o doutorado direto, eu estava fazendo esse meu doutorado no Laboratório Nacional de Lucíncroton. Se você tivesse um paper publicado, né, eu tinha um artigo científico porque eu fiz uma iniciação científica bem robusta, e se você tivesse uma banca, né, eu tive uma banca que me avaliou, eu me nota de tudo, né, já fui avaliada por uma banca, e eu pudesse passar nessa banca como tendo maturidade suficiente para passar para o doutorado direto, eu passaria para o doutorado direto, e foi assim que aconteceu. Eu passei para o doutorado direto, então fui assim, bem com todo o pique, né? Na época tinha um diretor no Laboratório Nacional de Lucíncroton, que era o Dr. Meneghini, Rogério Meneghini. Ele, inclusive, falava que ele achava que era importante a gente, quanto mais jovem fizesse toda essa pós-graduação, mais pique e ânimo a gente teria para, de fato, conseguir fazer uma pesquisa relevante. Então, foi bem bacana, assim, foram 4 anos bem, assim, dedicados mesmo, assim, de não ter final de semana, de estudar muito, de ler muito paper. Eu me lembro que às vezes eu ia pra praia, levava vários papers para ler, para grifar, e fazia aquela coisa toda bem empenhada em conseguir ter, de fato, uma pesquisa relevante, que, na minha percepção, a relevância da pesquisa era mais com relação ao artigo científico. Eu queria ter uma publicação, que esse era o principal objetivo, em geral, para a academia na época, né? Agora, graças a Deus, a gente sabe que a academia já pensa em patentes, ainda nem tanto, a gente sabe que isso precisa melhorar, e justamente o meu propósito aqui é ampliar essa consciência, né, da gente ter mais patentes relevantes, inclusive concedidas por brasileiros, né, por inventores brasileiros, mas na época eu não tinha essa noção. Então eu comecei a me apropriar do tema de patentes quando eu entrei na primeira indústria farmacêutica que eu atuei, que foi a MS. Então comecei a aprender, fui me especializando, fui entendendo um pouco mais, e lá eu tive muita oportunidade interessante. Então fui para vários congressos internacionais. A gente tem um congresso internacional que é a BIO, é uma feira internacional que tem muita informação, que atualizou demais o meu conhecimento, consegui ficar cada vez mais atenta, inclusive à parte comercial da coisa, né? A gente estudou muito, né? Eu brincava, eu estudei demais, agora eu quero aprender a ganhar dinheiro, mas eu falei brincando, e de fato a gente vê que a gente precisa pensar em monetizar o conhecimento, e não tem nada de errado com isso, né? Era uma questão de conseguir
devolver para a sociedade todo aquele investimento que ela tinha me feito, né? Tudo isso que eu fiz com bolsa de pesquisa, eu queria de fato ter devolvido para a sociedade uma pesquisa relevante, que fosse robusta o suficiente para que trouxesse alguma coisa de fato nova. Eu aprendi muito, né? Agradeço demais a todas as pessoas que me ensinaram durante a minha pós-graduação, mas eu penso que se eu tivesse o conhecimento de patentes que eu tenho hoje, eu tentaria pensar em expandir a minha pesquisa para que ela pudesse ser mais relevante e mais aplicada mesmo. Então eu entrei na indústria farmacêutica sem conhecer muito sobre esse tema, fui me especializando e fui entendendo que de fato tem uma série de sensibilidades nessa área. Então a gente precisa se preocupar, inclusive, em entender que no caso de patente farmacêutica existe toda essa questão de acesso. A patente ela tem que ser concedida se ela tiver novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. São os 3 requisitos de patenteabilidade. E no caso da indústria farmacêutica, ela tem que ainda ter toda uma questão para a gente pensar se de fato aquela patente, aquela invenção é robusta o suficiente para que você consiga justificar esse monopólio. E esse monopólio por um tempo que seja razoável para que a sociedade também se beneficie desse conhecimento. Então, pelo fato de ser uma questão relativa a acesso a medicamentos, é uma área que tem muitas polêmicas, assim. A gente tem agora uma discussão do parágrafo único do artigo 40, que eu vou comentar com vocês também, né, que é a questão da extensão de prazo de patente, que ela é bem amplamente discutida, justamente porque para a indústria farmacêutica impacta muito no acesso a medicamentos. Então, a gente vai conversar sobre isso também. Mas só para concluir a minha história, então eu entrei na indústria farmacêutica, comecei a me apropriar do tema, comecei a ver como que eram os litígios, né? Eu já entrei, já tinham vários litígios em andamento, e é um desafio intelectual muito interessante, assim, quando a gente atua na área, a gente precisa estar sempre pronto a buscar mais informação. Foi uma época muito intensa de aprendizado, porque foram algumas ações judiciais que a MS tinha, porque ela tinha lançado no genérico, ela não tinha, ela já tinha feito toda uma análise de liberdade de exploração comercial, ela não estava infringente, mas mesmo assim ela teve que se defender e mostrar que ela não estava infringente. Então, enquanto isso acontece, é toda uma questão tensa, né? Assim, o Departamento de Patentes precisa se empenhar demais para mostrar para o juiz, que muitas vezes não entende daquele assunto, que de fato ela não infringe aquela patente, ou muitas vezes que aquela patente não tem de fato o mérito, aquela patente foi concedida, mas essa questão toda de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, na área de patentes, esse livro que eu mostrei para vocês, ela tem uma série de sensibilidades. Então, será que tem atividade inventiva mesmo? Alguns tipos de inovação que a indústria farmacêutica faz? Ou será que isso não é, de repente, alguma coisa que seria óbvio para um técnico no assunto, né? Que é o critério de atividade inventiva. Então, são questões que dividem muito opiniões. Eu não vou falar sobre essas polêmicas aqui, depois a gente pode fazer todo um debate a respeito disso se vocês quiserem, mas a ideia é mostrar para vocês que a gente precisa fazer essa análise sempre pensando caso a caso, né? Então, no caso da indústria farmacêutica, essa análise tem que ser pensada de maneira bem estrita mesmo. A gente tem que ter o mérito de fato daquela patente. Não pode ser uma patente concedida que de repente possa não ter mérito, tem alguma anterioridade que seja relevante, que já existiu a exclusividade necessária para o titular ter aquele retorno daquele investimento e agora ele está fazendo uma nova patente que é mais do mesmo, mas para que ele consiga essa reserva de mercado por um tempo estendido. Porque na área de medicamentos isso é muito crítico. Esse tempo estendido que ele consegue é um tempo a menos que um paciente pode ter para conseguir aquele medicamento a um preço mais acessível. Então isso que é uma questão que fica bem clara quando a gente atua na área farmacêutica. E para vocês entenderem como é que funciona o trâmite, né? Não sei se é para vocês que estão aqui na live, é claro como é que funciona o trâmite. O Vitor está falando, esse assunto é sensacional. Obrigada por abordar isso. Obrigada, Vitor. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar porque eu atuei. Então, fiquei 9 anos na indústria farmacêutica na MS. Aí eu fui convidada para estruturar o departamento de patentes de propriedade intelectual, na realidade, na Hypera Pharma. Fiquei 1 ano lá, estruturei, conheci muita gente fantástica, o pessoal de lá também sensacional, muita gente competente. E aí eu acabei fazendo minha própria consultoria. Eu saí de lá, agora eu tenho a 9PI, que é a minha consultoria de marcas e patentes, e eu adoro ensinar esse tema, adoro falar sobre esse tema, porque é um tema que de fato é relevante, acho que para todo mundo, né? Não é só para quem atua na área, para quem também gosta de entender o que a gente tem de noticiário aí, né? Hoje a gente tem muita notícia de quebra de patentes, se tiver necessidade, no caso do Covid, eu também vou falar sobre esse assunto, mas a gente precisa entender, né, como é que funciona. Então, só para que vocês entendam, né, como é que funciona na indústria farmacêutica essa questão toda de análise de patente. A patente, em geral, ela vai ser protocolada no NPI, ela é examinada, durante o exame pode ser que tenha algumas exigências, e depois, quando ela é concedida, existe ainda um prazo de 180 dias para algum terceiro que entenda que aquela patente não tem mérito entrar com pedido de nulidade administrativa, e depois, ao longo da vida da patente, também é possível você entrar com uma ação judicial para nulidade judicial dessa patente.
Então, essas patentes, às vezes, elas são concedidas e passam batido algumas questões, alguns artigos que você pode encontrar e mostrar que, de fato, não teria tanto mérito assim. Ela não deveria ser concedida por conta de algumas argumentações que têm que ser bem embasadas, né? Não é para ser uma questão ideológica, jamais. Tem que ser sempre uma questão técnica e pensando no argumento que o técnico do INPI consiga entender. O técnico do INPI é uma pessoa extremamente qualificada, que estudou muito, que sabe fazer uma busca excelente. Então, ele já fez uma busca muito robusta. Ele buscou no estado da técnica todas as informações e ele entendeu que sim, que aquela patente merece ser concedida. E se você encontrar alguns argumentos, fatos e dados que mostram, não, olha, veja bem, esse documento aqui você não encontrou, essa informação aqui é uma informação que eu acho que é importante você avaliar para entender que essa patente não tem mérito, é importante você entrar ou com subsídio técnico ao exame, que até o final do exame é possível você ingressar com essa documentação, ou depois com contrarrazões quando estiver em fase recursal, ou mesmo com esse pedido de nulidade administrativa, que é depois no finalzinho da patente, quando ela já foi concedida, você ainda tem 180 dias para você ingressar com esse PAN, com esse pedido de nulidade administrativa. E o que eu falo? Se você entrar com subs, você tem que fazer uma busca muito boa, um documento muito robusto. Com contrarrazões, você precisa caprichar ainda mais. E com PAN ainda mais. Se entrou com pedido de nulidade administrativa, o INPI já entendeu em várias instâncias, ele tem a instância primeiro até o deferimento e depois a segunda instância, que é de fase recursal, ele já entendeu que ele tem que conceder. Então, você precisa, de fato, embasar muito bem essa documentação para argumentar caso você queira contestar uma patente, né? Independente de ser da área farmacêutica ou não. Mas vamos voltar, deixa eu ver aqui, não conheço sobre o assunto, mas me chamou a atenção, isso se aplica bem em engenharia? Luiz, em engenharia a gente tem muita coisa interessante e também acredito que possa ter o mesmo tipo de patente, né? Uma patente que possa ser concedida e que você pode questionar se você encontrar documentos que sejam anteriores a ela, né? Se você entender que aquela patente não teria mérito. Na indústria farmacêutica a gente vê muito isso, é até conhecido como o tal do evergreening, que é manter sempre verde aquela patente, aquela tecnologia. Então eles vão depositando patentes logo em seguida para manter sempre viva aquela exclusividade. Esse evergreening é uma prática que até é questionável, né? Se você pode ficar tentando prorrogar esse monopólio. Então, acredito que na engenharia possa ter isso também. Na indústria farmacêutica a gente vê muito, inclusive dividir o pedido, né? Você pode dividir o pedido até o final do exame. Então, você tem outros pedidos que vão ter datas que possam, de repente, ser acima daquela data da primeira patente. A princípio, o tópico aqui aplicado é remédio e fármacos. Então, aqui a gente está falando mais de patente farmacêutica, mas podem ficar à vontade. A live é de vocês também. Eu adoro quando vocês fazem perguntas, a gente vai discutindo os temas e depois eu volto para a patente farmacêutica. Qual é o nome do livro que você falou no início da live? Esse aqui, ó, pessoal, é um guia para patentes farmacêuticas. Tem o volume 1 e 2, tá? Eu mostrei só o volume 1 e tá bem velhinho. E aqui é assim, é um livro organizado, ó, pelo Carlos Correia, que é desse South Center, que é uma organização intergovernamental de países em desenvolvimento. Então ele tem aqui, ó, conceito de novidade, novidade em acordos internacionais, fala dos acordos que o Brasil assinou, fala de toda a definição de atividade inventiva, que daí é como eu comentei com vocês, né? No caso da área farmacêutica especificamente, a gente tem algumas questões que são bem sensíveis, né? Então ele mostra aqui as aplicabilidades, os países em desenvolvimento, os estudos que já foram realizados, enfim. E aí tem várias definições aqui de todos esses acordos e alguns exemplos. Esse é o volume 1, tem o volume 2, e na realidade esse guia é bem simples, tá? Ele tá organizado, isso aqui tá bem antigão, ó, é de 2008. Eu entrei na MS em 2009, no finalzinho de 2009. Na época era super, né, era o que tinha de mais atual, né, nessa área. A gente sabe que essas discussões já avançaram muito, mas eu trouxe mais porque vocês sempre me pedem, né, por onde eu começo? É um bom começo, eu acho que ela é disponível inclusive online. Se você entrar no site do South Center, você consegue também esse guia online. E essas informações de patente farmacêutica também tem muita coisa no site do Dr. Denis Barbosa. Então, se você googar lá, Denis Borges Barbosa, patentes farmacêuticas, ele tem uma produção incrível. Eu tenho os livros dele também, mas ele também tem muita coisa muito interessante que ele publicou artigo científico, publicou artigo em revista, publicou bastante coisa em sites, em blogs, então tem muita informação, tem inclusive PDFs do Dr. Denis. Então, se vocês tiverem interesse, Denis Borges, coloca no Google, Denis Borges Barbosa, patentes farmacêuticas, você vai vir muita informação muito interessante também, que eu acho que vale a pena para quem tem interesse nessa área, né? Tá, então pronto. Se tiver mais alguma dúvida, vão colocando aqui, tá? Enfim, então voltando. Como é que funciona o trâmite administrativo? A patente vai ser protocolada no NPI, ela vai ter esse prazo para que qualquer terceiro interessado entre com subsídios técnicos, independente da área, tá? Então pode ser na área de TI, na área de engenharia, qualquer área você pode entrar com subs. Depois, se essa patente for deferida ou indeferida, acaba a primeira instância. Então, a partir daí, você não pode mais entrar com subs.
Subsídios técnicos ao exame é um documento super robusto que você precisa fazer uma busca de anterioridade para contestar aquela patente. Você pode entrar com isso até esse deferimento ou indeferimento. Depois dessa primeira fase, você vai ter a segunda fase, que é a recursão. Então, vamos supor que a patente foi deferida. Ela foi deferida, o titular vai pagar esse deferimento, vai pagar a concessão, vai ter uma carta patente, e depois que a carta patente for expedida, você vai ter 180 dias qualquer terceiro interessado para entrar com pedido de nulidade administrativa. Então, você pode entrar com esse PAN, que é como eu comentei. Então, se você entra com o SUBS foi acatado pelo INPI, o INPI leu o SUBS e tal, mas mesmo assim ele concedeu a patente. Não foi suficiente o seu argumento? Você entrou com o PAN, você tem que ter mais argumento, mais informação que de fato seja mais convincente do que aquilo que você colocou na primeira documentação, caso você queira contestar uma patente, isso em qualquer área, tá? E se você entrar, se essa patente for indeferida, né? Então ela foi protocolada, o examinador examinou, indeferiu. O titular ainda pode entrar com recurso contra o indeferimento e qualquer terceiro interessado pode entrar com contra-razões. Então, você pode também se manifestar em segunda instância através dessas contra-razões. A partir desse momento, você tem esse prazo para entrar com contra-razões e a segunda instância vai avaliar se de fato vale a pena reverter o indeferimento e acatar a argumentação do titular ou se ele vai entender que de fato aquele argumento que você teve, mais o que ele considerou lá no exame dele, não tem mérito, essa patente tem que mesmo se manter indeferida, essa patente vai ficar mantida em indeferimento e o titular pode entrar com uma ação judicial para reversão judicial desse indeferimento. Mas se essa patente for concedida, você tem o prazo de PAN, que é o pedido de nulidade administrativa, que são esses 180 dias. Eu estou falando dessas fases administrativas porque isso tudo eu aprendi muito detalhadamente quando eu estava na indústria farmacêutica, porque a gente utiliza muito essa documentação quando a patente não tem mérito, por conta de ter justamente esse evergreening, né? Para que esse monopólio seja mantido, são várias patentes que são parecidas, depositadas uma em seguida da outra. Então, se você entende que aquela patente anterior já antecipava essa renovação, você pode inclusive falar, olha, NP, isso aqui é um duplo patenteamento, veja que ele tem essa patente aqui e eu tô vendo que ele está depositando essa mesma informação, ele só mudou alguma coisa aqui. Muitas vezes eu até faço uma tabela mostrando, né, ó, tem todo esse quadro reivindicatório que ele está pedindo, aqui ele só modificou essas coisinhas aqui. E aí o INPI fica com mais facilidade para conseguir fazer essa análise. O INPI faria essa mesma análise se a gente não tivesse feito nenhum protocolo. Mas como ele vai ter uma pilha de exames lá, a gente, protocolando esses documentos, subsídios, a gente não paga taxa, tá? Você vai fazer o documento, você vai protocolar no INPI sem pagamento de taxa nenhuma, depois contra razões e PAN você vai pagar, mas esse primeiro momento você não vai pagar taxa nenhuma. E você vai conseguir facilitar o exame. O INPI consegue se aproveitar dessa busca que você fez, consegue se aproveitar da sua argumentação, se de fato o examinador entender que o que você está falando procede, óbvio, né? Então, o examinador vai fazer a análise dele, independente daquilo que você protocolou. Mas se você entende que aquela patente não deveria ser concedida, você pode fazer toda essa intervenção nesse trâmite administrativo. E na área farmacêutica, a gente tem mais um passo. A patente ela vai ser protocolada e depois ela vai ter que ser anuída pela Anvisa. Na área farmacêutica, a gente tem a anuência prévia da Anvisa. Essa anuência prévia da Anvisa ela já foi alvo de muita discussão. A gente teve vários casos em que o INPI concedeu a patente, a Anvisa entendeu que ela não tinha mérito e a patente não deveria ser concedida. Então, essas divergências acabaram sendo judicializadas. Entrou-se com várias ações judiciais, se vocês buscarem esse histórico, é o histórico de uma fase que a Anvisa anuía antes, depois que o INPI analisava. E aí, o que acontecia? Com essas divergências, a gente falava que a patente caía no limbo, porque ela não ficava, o INPI concedeu, a Anvisa não, e aí o titular entrava com uma ação judicial falando que não era da competência da Anvisa analisar a patenteabilidade, mas isso existe na nossa lei, o artigo 229C, que fala que as patentes farmacêuticas precisam passar sob prévia anuência da Anvisa, e ficava essa divergência. Então, para a indústria farmacêutica de genérica era terrível, porque era uma indefinição, você não sabia, bom, tá bom, o INPI concedeu, a Anvisa, não, isso aqui tá subjúdice, né, que a gente fala. E aí, quando que eu vou poder lançar o genérico? Eu não sei, porque quando ela for concedida, se ela for concedida, vai ser pelo menos 10 anos após essa concessão, que eu não sei quando vai ser. Então, era uma questão muito crítica até para a indústria farmacêutica de genérica, essa questão toda, né, esse impasse. Depois teve uma segunda fase, que a Anvisa ela fazia anuência considerando o risco à saúde, mas ela considerava também critério de patenteabilidade, porque ela entendia que você diminuía no acesso de um medicamento, você tinha de fato um risco à saúde. Então ela considerava todo esse critério de patenteabilidade, mas isso também deu uma série de discussões. Acabou que em 2017 isso tudo foi harmonizado. E agora como é que funciona? Primeiro a Anvisa pega essa documentação, ela lê e ela vê se tem ou não risco à saúde, porque se tiver alguma substância que a gente chama de proscrita, uma substância proibida, ela pode retirar aquele pedido ou pode até justificar que aquele pedido não pode ser concedido.
Agora, se não tiver nenhuma substância proibida, ela também vai avaliar se é um produto, um medicamento do SUS. E aí também ela vai fazer uma outra avaliação, que daí ela pode entrar também com subsídios técnicos. Assim como qualquer terceiro interessado, a Anvisa pode fazer essa informação de subsídios técnicos, né? O que também tem sido um pouco questionado, porque nesse caso especificamente, o processo fica na Anvisa. Ele não volta para o NPI para fazer uma análise. Então fica lá um tempo na Anvisa e a Anvisa acaba fazendo essa análise, entrando com subsídios técnicos ao exame, que isso volta para o NPI e o NPI começa o exame a partir daí. E tem coisas que a Anvisa só olha, vê que de fato merece ser concedida e não tem nenhuma substância proscrita, não é do SUS, volta para o NPI anuído e começa o exame de mérito, como qualquer outra patente de qualquer outra área. Então, a discussão atual é o seguinte: existem muitos processos que estão na Anvisa, para a Anvisa ainda fazer essa anuência, para depois devolver para o NPI. E aí, a Anvisa publicou recentemente 4 manuais explicando como ela faz essa anuência. Ela publicou lá, o primeiro manual, ela explica como que funciona essa entrada lá na Anvisa, como é que entram cada fila para você conseguir saber se é uma substância proscrita ou não, se é um pedido que nem é da área farmacêutica, ele é devolvido para o NPI, e ela mostra quais as bases de dados que ela usa para também fazer uma busca de anterioridade quando ela precisa entrar com subsídios técnicos ao exame. Então esses 4 manuais estão bem interessantes, bem claros, e deixou muito transparente como que é feito isso dentro da Anvisa. E aí depois que sai da Anvisa, vai para o NPI, o NPI vai fazer toda essa análise. Então a Anvisa tem feito um trabalho também bem ágil, tem ainda bastante coisa que ainda precisa ter a anuência da Anvisa, mas a gente sabe que os pedidos da área farmacêutica já têm andado bastante. Teve uma época que ficou no limbo, como eu comentei com vocês, né, que não sabia quem que tinha razão, né, se era o deferimento do NPI ou era a não anuência da Anvisa, mas hoje a gente já tem uma harmonização nesse sentido e a gente tem, de fato, um andamento muito melhor, muito mais fluido, né, as coisas estão andando mais na área farmacêutica, mas é uma etapa a mais nesse processo, né? Então, uma questão hoje que é levantada é, tá bom, tudo bem a Anvisa entrar com subs, mas será que a gente precisa esperar para que ela entre com esses subs? Ou será que ela pode, em paralelo, fazendo subs e o INP já ir analisando? Como é que funcionaria isso? Hoje, a gente tem que esperar. O que está na fila de subs da Anvisa fica por lá até que ela consiga ter braço para fazer essa vazão e devolver para o NPI. E ela tem devolvido muita coisa, tá? A Anvisa já está bastante ágil. Eles têm tido um trabalho bem legal na COP, lá, a Coordenação de Propriedade Intelectual, tá andando super legal. A gente sabe que ainda tem bastante pedido por lá, mas tem coisa andando e já tá no caminho, né? E eu tenho expectativa, esperança de que isso cada vez vai ficar no fluxo e vai conseguir ter um andamento cada vez melhor. Deixa eu pensar aqui, ó, o pessoal que tá aqui na sala é inventor ou é da área de saúde? Boa pergunta, Vitor. O pessoal daqui da sala é inventor ou é da área de saúde? Deixa eu até ver o que tem aqui, ó. A Kate também está perguntando. Estou aqui refletindo, inovação no tema da minha tese, mas agora já devo defender mês que vem. Kate, mas você já pensar que você pode pensar sobre esse tema, já te permite no pós-doc, permite ajudar seus colegas, enfim. Eu também soube tardiamente que eu podia atuar com patente, mas é bom que você já abriu o olho, né? Já enxergou alguma possibilidade. Então, não fica triste. Eu sei que é meio frustrante, eu também cheguei na minha defesa. Você imagina que terrível. Você chega no dia da sua defesa, parabéns! Muito boa a sua tese, eu tinha sido questionada sobre várias questões técnicas, né? A gente estuda pra caramba, aí a pessoa pergunta a vírgula da vírgula. Eu lembro na minha banca, o micro-organismo que eu estudei chamava Xanthomonas axonopodes patovar citri. E eu tinha colocado tudo em itálico. Só que daí um membro da banca falou assim, não, esse patovar não é itálico. E aí, pra mudar esse patovar, que era um PVzinho no meio do nome do micro-organismo, da minha ficha catalográfica, que você faz a ficha catalográfica na biblioteca, né, lá da Unicamp e tudo. Nossa, foi um parto da girafa para conseguir fazer essa alteração minuciosa de uma coisa que, se você for ver, não tem relevância nenhuma, né? Então, no fim, assim, o que ficou da minha defesa foi essa questão de tentar achar um propósito na pesquisa, de conseguir buscar em documentos de patente informações mais relevantes, que consiga, de fato, fazer a pesquisa ser uma pesquisa que possa devolver para a sociedade todo aquele investimento que ela me fez com a bolsa de estudo que eu tive durante todos aqueles anos, e também essa questão de pensar em inovar mesmo, em achar novas possibilidades. Então, eu acho que é legal que você já tenha essa noção, né? Ó, o Valdeci está falando, é interessante atrair investidores em patentes, no caso, quais seriam as opções? É muito interessante, Valdeci, você atrair investidores para que você consiga, de fato, ter aquela patente, inclusive, licenciada, né? Nossa, dupla patente é muita cara de pau. Kate, essa questão de depositar 2 patentes iguais é muito comum mesmo, tá? A gente tem que, na verdade, mostrar para o NPI, às vezes ele já vê de cara, e conseguir que isso não seja concedido, mas
Eu já vi vários casos assim, que a patente, ela muda alguma coisa, muda o título e tal, e você vê que é muito, muito parecida. A Eleonora, nenhum nem outro. Sou professora de TI, farmacêutica docente de farmácia, sou de TI, tentei patentear o invento em 2011. Olha, tem gente de tudo quanto é jeito aqui, hein? Fico feliz que vocês se interessaram por patentes farmacêuticas, mesmo quem não é da área. Aí a Kate pergunta sobre depositar no... de fato, né? Depositar duas patentes é muito triste mesmo. A live não fica gravada, Valdecir. Essas lives dessa semana não vão ficar gravadas. Então, se vocês tiverem pessoas que vocês acham que possam se beneficiar desse conhecimento, já manda para a pessoa, porque a gente tem mais meia horinha aqui e depois eu vou encerrar. Essa live não vai ficar gravada. Quem mais que tem por aqui? Acho que é isso, né? Perfeito. Qualquer coisa vocês vão mandando, tá? A Kate também falou que fez curso da Wipe, eu também fiz. Ainda tô fazendo, tá, gente? Esse conhecimento de patente é legal a gente atualizar sempre. Então, os cursos que vão aparecendo novos, eu adoro fazer, reciclar, ver o que tem de novidade, enfim, tem muita coisa boa lá no site da Wipe, mas a gente sabe que lá é um curso bem teórico, né? Então, uma experiência prática mesmo, a gente vai pegando no dia a dia. Então, eu fiquei 9 anos numa indústria farmacêutica, depois fiquei mais 2 anos em outra indústria, e hoje eu tenho a consultoria, né? Então agora eu tenho a minha consultoria de marcas e patentes aí na UPI e vou aprendendo ainda, né? É um aprendizado que não para, né? Alguém perguntou sobre o livro que você citou. Então, Eleonora, esse livro aqui, eu não sei se você chegou a ver, ó, é um guia para patentes farmacêuticas, ó. Esse livro é um livro super simplesinho, tá? É um guia mesmo bem... Deixa eu até ver como é que tá aqui, ó. Se ele fala, quer ver? Ele é para oferecer informações e orientação sobre alguns aspectos importantes relacionados a invenções farmacêuticas. E aí ele foi realizado por esse Saltentor, que é um centro de desenvolvimento é uma organização permanente intergovernamental de países em desenvolvimento. Então tem aqui uma série de informações assim bem aplicadas à indústria farmacêutica mesmo. Eu só mostrei para dar um exemplo assim de uma fonte que a gente tinha na época, né? É bem simplesinha mesmo. Eu guardo até hoje com muito carinho, né? Eu ganhei de presente, então eu guardo com muito carinho. Mas eu recomendei, inclusive, as informações do Dr. Denis Barbosa. Então, se você entrar no Google, Dr. Denis Borges Barbosa, patentes farmacêuticas, você vai achar uma literatura super vasta. Tem muita coisa bacana. Tem PDF de artigo, às vezes tem até um livro completo. Tem PowerPoint, algumas apresentações dele estão disponíveis na internet. Então tem um vasto acervo muito interessante, muito rico. Eu gosto muito da literatura dele. Eu tenho os livros físicos dele aqui também. Mas eu acho que para quem está começando, o que tem na internet já é suficiente para conseguir se apropriar dessas informações, né? Pronto, acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, vamos colocando por aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Aí, que mais que a gente tem aqui de específico da indústria farmacêutica? Então, teve essa questão toda, né, da anuência prévia, que hoje já está pacificado esse tema. Então, hoje, como é que funciona? A Anvisa recebe primeiro a patente farmacêutica e depois volta para o INPI e o INPI começa a análise. E se a Anvisa entende que tem necessidade de entrar com subsídios técnicos ao exame, ela faz esses subs e depois devolve com subs para o INPI. Se ela entende que não tem necessidade, ela já devolve para o INPI e o INPI começa o exame e faz o exame de mérito dele. E a Anvisa publicou esses 4 manuais mostrando quais os critérios que ela utiliza para anuir com subs ou não, né? E ela tem toda aquela questão também de ver se é uma patente que protege alguma substância proscrita, né? Uma substância proibida no país. Ela tem lá a lista dessas substâncias em que ela analisa se precisa excluir daquele pedido ou, de repente, ela faz a não anuência daquele pedido. E tem também toda a questão de patentes relacionadas aos pedidos farmacêuticos, pedidos de patentes farmacêuticas do SUS. Então, isso aí, ela também faz essa avaliação para entender o que ela vai fazer para entrar com subs. Então, tudo isso tem nesses 4 manuais que são disponíveis online também, se você googar manuais da anuência prévia da Anvisa, também você encontra e está no meu canal do Telegram também, esses manuais. Então, são manuais que deixam muito claro, inclusive, as bases que a Anvisa tem usado, né? Ela usa as bases de dados, bases robustas e como ela faz essa análise para encontrar as anterioridades. Então, tá bem legal esse manual. Os 4 manuais estão bem interessantes. Então, vamos lá. Aí, nessa questão, né, que a gente está falando, por que a patente farmacêutica tem toda essa sensibilidade? Como é que a gente consegue entender? Claro, é uma patente como outra qualquer, ela tem que ser avaliada se ela tem novidade, atividade admitiva, aplicação industrial, ela precisa passar por esse crivo da Anvisa para ver se não tem nenhuma substância proscrita e se não é de interesse do SUS, se tem alguma análise que a Anvisa precisa fazer uns subsídios técnicos, mas a gente precisa entender também que o tempo de vigência dela tem que ser um tempo justo. Então,
A questão maior, né, nessa ação direta de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, quando se fala em indústria farmacêutica, é porque a gente vê hoje patentes com mais de 30 anos de vigência por conta desse parágrafo único do artigo 40. Então, na indústria farmacêutica, isso é muito crítico. A gente sabe que tem várias áreas, né? Na área de engenharia, como alguém perguntou aqui, a gente tem na área de TI, tem várias patentes que acabam tendo essa extensão de prazo porque o INPI demorou para analisar a patente. A patente teve esse prazo que é de pelo menos 10 anos após a concessão e teve essa extensão. Só que a gente entende também que, no caso de um medicamento, que é um bem inelástico, que a pessoa tem a necessidade de usar aquilo, se ela ficar 32 anos dependendo de um único preço, de um único fornecedor, é de fato prejudicial à saúde, né? A gente sabe que isso aí vai ser uma questão maior. A gente sabe que o direito à vida é soberano a qualquer direito de propriedade. Então, nesse caso específico, essa questão toda tem sido discutida amplamente justamente por conta de privar a saúde e também, no caso, quando é um medicamento do SUS, de onerar o SUS. Então, tem vários estudos farmacoeconômicos que mostram, se tivesse entrado um genérico, se não tivesse essa extensão de prazo, quanto que o SUS teria economizado com relação a alguns medicamentos, né? Então, foi feito um estudo pela UFRJ, eles elencaram, se eu não me engano, uns 9 medicamentos e o valor que foi calculado é absurdo mesmo, é assustador. Então, nesse caso específico, quando você pensa nessa extensão e quando você pensa nesse monopólio mais extenso, um preço único, um fornecedor único, que tem aquele preço, a gente sabe que quando entra o genérico ele tem que ser pelo menos 35% mais barato que o medicamento de referência. Em geral, ele acaba sendo até menos até do que esses 35% e o de referência também é baixo preço. Então, tudo isso permite um maior acesso, amplia o acesso, né? As pessoas que não tinham acesso àquele medicamento acabam tendo, né? Pessoas que acabam utilizando de algumas composições que não tenham tanta relevância assim, mas que de fato atende em parte o que ela precisa, ela acaba tendo possibilidade de comprar alguma coisa que seja mais adequada para ela. Então, nesse caso específico, quando entra o genérico, amplia-se o acesso. E o genérico tem que entrar depois de expirada a patente, pelo menos da molécula, né? Então, a gente tem várias patentes quando a gente fala de medicamento. Uma delas é da molécula. A molécula não dá para contornar, mas se você tiver uma composição que você consiga contornar e provar que ela é segura e eficaz para a Anvisa, você consegue sim fazer um contorno. Então, independente de ter a patente da composição, é possível fazer esse contorno. Alguns casos, as composições, as patentes de composição são muito estritas. Não é possível fazer o contorno, porque se você fizer, pode ser que você não tenha a eficácia ou não tenha a estabilidade daquele medicamento. Então, é um estudo que é feito muito de perto nas indústrias de genérico. A gente faz primeiro um relatório de liberdade de exploração comercial, você faz análise de tudo que tem relativo àquela tecnologia, você mapeia as patentes que existem e mapeia quais delas estão no Brasil. Então, vê o status dessa patente no Brasil e vê o impacto que isso vai ter para você desenvolver um genérico. Então, se for uma patente, por exemplo, da matéria-prima, a matéria-prima tem uma forma polimórfica que ela é patenteada aqui no Brasil. Você pode encontrar um fornecedor que tem uma outra forma polimórfica e desenvolver um medicamento que não seja infringente. Se ela tiver, por exemplo, uma patente de... aquele medicamento que você tem uma caneta de injeção, por exemplo. É uma patente de device, que a gente fala, um dispositivo, né? E você consegue se utilizar de um outro tipo de aplicador. Eu consigo uma seringa. Você também consegue contornar, mas aí você precisa mostrar para a Anvisa que aquela dosagem que está sendo aplicada é igual a que é aplicada na caneta. Tem que mostrar todos os estudos que você fez para mostrar que de fato ela é segura, eficaz e é bioequivalente ao medicamento de referência. Então tem todo um estudo aí que é feito e que fica nos bastidores, né? Ninguém fica sabendo muito, mas a gente precisa fazer toda essa análise de liberdade de exploração comercial. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Qual seria a vantagem para a indústria optar por genérico ao invés da produção de similares? Então, o genérico e o similar, eles são muito parecidos. O similar é um medicamento genérico de marca. Ele acaba tendo a vantagem de conseguir promover no ponto de venda de uma maneira diferenciada. Então, a propaganda do médico, sabe, aqueles propagandistas e tal, acaba sendo um pouco mais robusta. Mas são, como que eu vou explicar? Estratégias comerciais divergentes, assim, diferentes. Tem muita gente que ainda tem preconceito do genérico. Tem gente que acha que o genérico não é tão eficaz, tem gente que acha que, enfim, a matéria-prima é outra, tem uma série de preconceitos aí. E o similar não tem tanto preconceito porque ele é um medicamento que vai ter uma marca, que vai ter toda uma promoção diferenciada, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que os dois são feitos na mesma fábrica com a mesma matéria-prima. Então, no fundo, para o consumidor final, não deveria ter diferença nenhuma, mas para a cabeça da pessoa que está consumindo e que tem algum preconceito com o genérico, o similar não incomoda tanto. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa tem um preconceito com alguma empresa, né? Ah, eu não tomo medicamento dessa empresa, eu tomo só dessa outra. As duas são do mesmo grupo econômico. Então, é feito na mesma máquina, com a mesma matéria-prima, com o mesmo desenvolvimento, e aí ela nem sabe, né? No fim,
os dois, assim, qualquer um, tanto genérico quanto similar, precisa passar pelo crivo da Anvisa, que a gente está vendo aí com as vacinas agora, isso ficou bem claro, o quanto a Anvisa é exigente. A Anvisa não vai deixar passar qualquer coisa. A Anvisa, ela é uma das agências mais exigentes do mundo, ela é reconhecida, inclusive, internacionalmente por isso. Ela não deixa passar qualquer coisa, tanto que a aprovação emergencial da Sputnik, né, daquela vacina russa, ainda não saiu porque ela está esperando o estudo clínico com paciente brasileiro. Ela não aceitou o estudo clínico que foi feito na Argentina e que, de fato, não, na minha percepção, não faria tanto sentido assim, porque se você tem para uma vacina, né, não é uma questão, às vezes alguns medicamentos, dependendo da população, fazem diferença, mas nesse caso, que a gente está numa emergência, poderia ter uma flexibilização, né, e não teve. Então, para você ter uma noção de quanto a Anvisa é exigente. Então, a gente ainda aguarda essa aprovação, muito provavelmente vai ter que ser realizado aqui no Brasil o estudo clínico da vacina, porque a Anvisa tem a régua lá em cima. Então, tanto genérico quanto similar passa por um crivo super estrito, tal qual o referência. O referência, ele vai ter que fazer, a diferença do medicamento de referência, o primeiro, o inovador, ele vai ter que fazer estudo clínico. Então, ele faz em paciente humano, como está sendo feito com a vacina, né? Você aplica o placebo, você aplica o medicamento, e aí você faz todo esse estudo, e aí você faz toda a análise do que teve de reação, enfim, tem toda uma avaliação bem mais robusta e é mais caro, né? Então, por isso que a gente fala que o inovador, sim, merece a exclusividade temporária, um tempo justo, né? E que ele tenha o retorno desse investimento. E não é necessário que o genérico faça novamente esse estudo clínico, porque isso já foi comprovado. Então, você já sabe da segurança e da eficácia, você vai só fazer estudos de bioequivalência, tem outros estudos para comprovar que o que você tem é, de fato, igual àquilo que o medicamento de referência já comprovou ser seguro e ser eficaz. Então, tudo isso é uma questão bem interessante do ponto de vista regulatório, para que as pessoas entendam que, assim, um medicamento que está aprovado aqui no Brasil, ele é um medicamento seguro, é um medicamento eficaz. Claro que a gente tem recall, né? Tem alguns casos, mas teve, sei lá, que produto de não sei que empresa que teve essa questão aqui. Vai ter do referência, vai ter do genérico, vai ter do similar, porque pode ser que passe algum lote, alguma matéria-prima, algumas vezes até tem aquelas questões que a gente vê, né, de funcionário interno que não, sei lá, tá insatisfeito e de repente faz alguma coisa errada no blister, enfim. Tem uma série de questões ali. Isso aí vai ter em qualquer indústria, não é nem o problema da empresa, nem da Anvisa, é também uma questão de processo mesmo, que pode ser que escape, e aí tem lá, tal lote de tal medicamento, a gente vai ter que recolher. Então, a Anvisa tem esse cuidado, inclusive, né? As indústrias, elas precisam fazer todo esse monitoramento. Então, tanto faz o genérico e o similar, na realidade, na produção, não tem diferença nenhuma, tá? Então, acho que é importante até para desmistificar isso, inclusive, né? Mas voltando para o tema de patente farmacêutica, né? Então, como é que funciona? Você vai fazer toda essa análise de liberdade de exploração comercial, vai avaliar quais as patentes mais relevantes para lançar o medicamento genérico, e aí vai ter patente que você vai conseguir contornar, vai ter patente que você vai ter que aguardar a data de expiração, e vai ter patente que você vai questionar, como essa que eu comentei, que a Kate até falou, né? Essa questão toda de como assim duplo patenteamento? Tem patente que você vê que é igual àquela anteriormente já solicitada. Então, às vezes é uma patente que já foi concedida, tem um pedido dividido, que é copia e cola daquele pedido lá. Então, você pode entrar com subsídio técnico ao exame para que você viabilize o lançamento de um medicamento com mais segurança. E, provavelmente, o INPI iria indeferir esse pedido dividido, né? Essa questão toda desse Ctrl-C, Ctrl-V. Mas, se você quer investir nesse desenvolvimento, porque também é um investimento, né? De bioequivalência, de eficácia, de segurança, você tem todo um investimento no desenvolvimento mesmo, né? De estabilidade, tem um monte de teste que a indústria de genérico precisa fazer. E para investir nisso, você tem que ter essa segurança de que aquela patente não vai ser concedida. Então, a gente tem todo esse cuidado de pensar em estratégias caso a patente não tenha mérito. E se ela tiver mérito e não tiver como contornar, aguardar e colocá-la no portfólio para iniciar o desenvolvimento depois da expiração daquela patente. Ou uma outra possibilidade que muitas empresas fazem é licenciar. Você licencia a patente. Se você conseguir um acordo com aquela empresa, você consegue também, pagando royalties para ela, licenciar e fazer o seu desenvolvimento da maneira que você achar que é mais adequada. E muitas empresas acabam fazendo isso, né? As empresas de referência, quando a patente está quase para expirar, procuram empresas de genérico e oferecem esses produtos para fazer esses licenciamentos. Então, tem muito disso também na indústria farmacêutica. E aí, o que eu acho que é importante ressaltar, né? A gente tem toda essa questão, né? Então, pelo fato da indústria farmacêutica ter toda essa visibilidade que agora a gente está vendo no Covid, toda essa questão que a gente vê dessa sensibilidade, dessa urgência, né? O acesso ao medicamento é urgente. Hoje a gente tem essa noção por conta da nossa pandemia, mas a gente também tinha essa noção na época que tem muita coisa que as pessoas acabam não tendo acesso por conta de preço mesmo, né? E quando entra o genérico, 35% mais barato, muitas vezes até mais que isso,
acaba ampliando esse mercado. O mercado, ele se abre, ele não fica assim, não é, o genérico ele não rouba o do referência, ele vai forçar o referência a baixar o preço, né? Porque se ele não baixar o preço, muitas vezes ele não consegue competir, mas ele vai ampliar o mercado que tinha X de venda, né, de volume, e vai ter X mais Y. Então, claro, tem gente que vai migrar para o genérico, muita gente não vai migrar, dependendo do tipo de medicamento, nem é intercambiável, mas se for intercambiável, tem gente que prefere manter, né, dependendo do tipo de tratamento, prefere manter aquele que ele já usa, mas outras pessoas que não tinham a possibilidade de usar começam a utilizar. Por isso que nessa área a gente precisa pensar se de fato a patente tem mérito ou não. E quando ela não tem, é possível questionar de todas essas maneiras que eu falei para vocês, né? Não é fácil, tá? Você entrar com subsídio, com PAN, com contrarrazões, são documentos e são trabalhos que são bem extenuantes. Você não consegue fazer isso assim, eu vou entrar com subs, eu vou sentar agora e escrever. Não, você vai demorar, você vai sentar, você vai estudar aquela tecnologia, você vai buscar quais as anterioridades, quais os documentos que têm anteriores àquela tecnologia para você poder explicar para o NPI por que você acredita que aquela patente não tenha mérito, não tem novidade, não tem atividade inventiva e por que esse pedido não mereceria ser concedido. Então, isso você pode fazer, você protocola no NPI e aí o NPI vai fazer a análise dele de acordo com o que ele considera lá, com a busca dele, com a sua argumentação e com a argumentação do titular. O titular também vai argumentar, vai falar, não, peraí, ó, o que o subsidiante está falando é isso, mas o que eu tenho é aquilo. Daí, a gente tem que sempre estar atento para contra-argumentar e explicar se de fato a patente não tiver mérito. E quando ela tem mérito, mas ela tem um período muito extenso, também é um caso crítico, né? É uma patente que ela vai ter mais de 20 anos, a gente tem os acordos internacionais que preconizam que a gente tem que ter 20 anos a partir do depósito para esse prazo de exclusividade ser um prazo justo. E no Brasil, como a gente tem o parágrafo único do artigo 40, a gente tem pelo menos 10 anos depois da concessão. Então as patentes aqui, elas acabam tendo, muitas vezes, mais de 30 anos. E aí, nesses casos especificamente, a gente questiona se, mesmo que ela tenha mérito, pode ser que ela não tenha, tá? Mas mesmo que ela tenha mérito, será que é justo a sociedade ficar todo esse período sem o acesso ao medicamento ou pagando mais caro por um medicamento que ela poderia ter acesso antes? Então, todas essas questões são muito sensíveis, né? E a gente tem toda essa discussão da ação direta de inconstitucionalidade, a 5529, que vai ser julgada agora no Supremo em maio, se não sair da pauta, né? Tem gente que está apostando que vai acabar saindo da pauta, tomara que não, tomara que seja julgada, para ver se de fato essa questão toda, né, de ter pelo menos 10 anos após a concessão, isso é de acordo com a nossa Constituição. A nossa Constituição tem uma série de artigos lá, por exemplo, a questão que eu comentei com vocês, né, do direito à livre concorrência, que é o artigo 170, a gente tem também a questão do acesso à saúde, né, o artigo 5º, tem a questão toda da pobreza, tem um grupo de direito e pobreza da USP que fez um estudo bem bacana mostrando quais os artigos da nossa Constituição não estariam condizentes com esse parágrafo único do artigo 40. Então, é um estudo que eles fizeram, buscaram mais de 30 países e viram a legislação de cada país e acabaram vendo que o Brasil é o único que tem uma extensão tão grande assim para a patente. E na área farmacêutica é mais crítico ainda. Então, tem essa extensão para qualquer área, mas na área farmacêutica eles viram que isso pode, de fato, ter prejuízos gigantescos, como já foram feitos vários outros estudos. Então, a gente tem o estudo da doutora Júlia Paranhos, da UFRJ, tem esse estudo do Grupo de Direito e Pobreza, a gente tem vários estudos aí que mostram que essa extensão de prazo, no caso de patente de fármaco, é de fato bem sensível, bem crítica, e que precisa ter alguma atenção especial. Então, se esse artigo, né, que hoje é de pelo menos 10 anos após a concessão, for julgado inconstitucional, muitas patentes podem ser revistas. Mas existe a possibilidade também de ter modulação desse efeito dessa ação e pode ser que a partir da data desse julgamento para frente seja outra contagem de prazo de vigência e o que foi, já foi, vai ser assim e vai ser mantido da maneira que está. A gente não sabe como é que vai ser, não sabe nem se vai ser julgado, mas enfim, a questão toda merece uma atenção justamente porque agora, eu acho que mais do que nunca, está todo mundo prestando muita atenção na necessidade mesmo, né? Porque hoje todo mundo precisa dessa vacina, precisa de um medicamento, e aí a gente percebe, né, a gente sente a sensibilidade dessa questão toda de exclusividade quando a gente tem necessidade desse acesso, né? Então, se você precisa pagar um medicamento, só tem essa opção, mas você precisa para curar uma doença e você não tem esse dinheiro, né, você não tem esse medicamento no SUS, você pode prejudicar, inclusive, a tua vida. Então, é uma questão super sensível. Aí, toda essa questão relativa ao prazo, né, se tiver mais de 20 anos, se tiver muito tempo de prazo, vai prejudicar muito mais. Então, tudo isso tem sido muito debatido, muito amplamente discutido,
e a gente está esperando para ver como é que vai acontecer. É uma questão super polêmica e que, se vocês quiserem saber mais, tem muita informação, eu já falei bastante sobre isso por aqui. Então, só para encerrar, a gente tem mais 10 minutos, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar por aqui, tá? Só para encerrar toda essa questão. Eu acredito sim que a gente tem que ter patente, não acho que tem que ser uma coisa assim, tem que ter domínio público de tudo. Não, tem que ter o retorno do investimento. A indústria farmacêutica merece sim, justamente porque ela inova, né? Quando ela faz uma inovação, ela investe nesses estudos clínicos, mas por um tempo razoável. Porque esse retorno do investimento, em geral, a empresa vai ter nos primeiros anos de comercialização. E aí, depois desse prazo, desses primeiros anos de comercialização, esse lucro que ela vai ter, ela já vai conseguir reinvestir em outras pesquisas. Então, ela não precisa muito mais do que esses 20 anos que ela já tem. O argumento principal é assim, mas esses 20 anos, na realidade, já estão contando quando ela protocola, porque ela protocola o pedido de patente, e aí, enquanto ela está fazendo o desenvolvimento, ela vai ter esse prazo correndo, né? Então, provavelmente, quando essa patente for concedida, esse produto vai estar no mercado há pouco tempo, né? Porque ele vai ter que protocolar o estudo clínico, ele vai ter que fazer todos os testes. Aí, para ele começar a ser comercializado, pode ser que esse prazo aí, em vez de ser esses 20 anos, sejam só 10. Mas será que 10 já não é suficiente para o retorno do investimento? Principalmente esses medicamentos inovadores, eles são vendidos no mundo inteiro. Então, em vários países, a gente já tem o retorno do investimento no começo das vendas, né? E aí, uma questão muito debatida é que muitas vezes o investimento maior acaba sendo até de marketing, né? Para convencer o médico a prescrever, enfim, tem toda uma outra questão do que de fato no investimento do estudo clínico. Então tem essa questão também, né? Que a gente vê por aí e que é pouco divulgada, né? Porque as pessoas acham que a culpa é da patente, né? A patente que tem que ser a vilã da história, então é a patente que vai ter todo esse ônus de ser o fato de conseguir ter essa exclusividade, né? Essa diminuição do acesso. E não precisa ser assim, né? A patente pode ser um benefício para a sociedade. Ela é um benefício para a sociedade. A gente sabe que a patente ela devolve depois desse prazo que ela tem de exclusividade todo esse conhecimento para a sociedade. Então a patente tem que ter a função social dela, que é essa função toda de deixar em domínio público depois de fim do período de exclusividade, e tem que ter a função socioeconômica, né? A função econômica de ter esse retorno do investimento para que continue tendo inovação, para que continue tendo investimento. Então, esse equilíbrio, eu acho que é a parte mais complexa mesmo, você equilibrar o acesso, no caso de patente farmacêutica, e incentivo à inovação. Então, isso tem que ser uma balança bem justa. E muitas vezes a gente vê esses pesos um pouco diferenciados, né? A gente tem muito investimento em inovação e pouco acesso, então tem que tentar equilibrar um pouco mais isso, né? Então, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou convidar vocês para se inscreverem no Descomplicando Patentes, que é uma jornada online, gratuita, a partir da semana que vem. A gente vai falar mais sobre como você encontrar em documentos de patentes as informações para que a sua pesquisa seja de fato mais robusta do que a minha foi, né? A minha, como eu contei na história no começo da live, não sei se vocês estavam por aqui, só para resumir, eu não tinha noção de patente nem no meu doutorado, nem no meu pós-doc, só fui ter noção quando entrei na indústria farmacêutica. Então, eu acho que se outras pessoas conseguirem entender na documentação de patentes, em buscar em documentos de patentes, encontrar pesquisas relevantes, a gente vai conseguir ter muito mais patentes de brasileiros, né? A gente vai conseguir ter muito mais estímulo aqui no nosso país para que a gente consiga desenvolver uma inovação relevante, que a gente consiga ter muito mais riqueza mesmo socioeconômica. Washington, obrigada pela semana. Obrigada, Washington. Eu que agradeço a presença de vocês, de cada um de vocês. E se ficar mais alguma dúvida, vocês podem me procurar por aqui. Eu fico no Face, no YouTube, no Instagram. Estou por aqui, estou à disposição de vocês. Adoro falar sobre esses temas. Essa semana foi muito gostosa, muito intensa. Mas, assim, eu estou feliz, porque eu acho que a gente conseguiu democratizar esse conhecimento. Muita gente que nem tinha noção conseguiu começar a pensar sobre isso, né? A Kate me deixou super contente falando que ela pensou também sobre isso. Obrigada, Vitor, também adorei te conhecer. Eu peço, se vocês... obrigada, Lucas. Se vocês quiserem, se vocês puderem, compartilhem a jornada Descomplicando Patentes, porque eu acho que é uma oportunidade muito interessante, né? Uma semana online gratuita para a gente falar mais sobre esses temas. Ela é mais direcionada para pesquisa, tá? Mais para pesquisadores que queiram se inteirar do tema, mas nada impede de qualquer pessoa, de qualquer área, conseguir aprender também sobre patentes, sobre a riqueza desse acervo, né? Tem muita informação disponível em patentes. Então, acho que é muito legal se vocês puderem compartilhar a informação da jornada Descomplicando Patentes. Eu agradeço muito. A jornada, deixa eu até falar direitinho aqui, que vira e mexe eu falo errado. patentenapratica.com.br/jornada, tá? Então, tem que lembrar do .com.br. É patentenapratica.com.br/jornada. Quem tá no Insta é só entrar na minha bio que tem lá. Quem tá no YouTube ou no Face é só digitar patentenapratica.com.br/jornada, que você consegue se inscrever.
E aí a semana que vem, se inscreve também, além da jornada, no canal do Telegram. Por quê? No canal do Telegram do Descomplicando Patentes, eu vou disponibilizar o resumo dessas lives. Então, as lives que eu não fiz com convidada, a live que eu fiz com a Ana Miriam e com a Fran, eu não fiz nenhum resumo porque eu acho que foi mais um bate-papo, ela contou a história dela, cada uma contou como o conhecimento de patentes beneficiou, como isso mudou a vida delas, mas a gente não tem um conteúdo teórico, assim, né? Não tem uma informação que eu acho que precisa que a gente resuma. Mas as outras lives sobre patente mundial, a live de hoje sobre patente farmacêutica e a live sobre prospecção tecnológica, eu fiz um mapa mental, um resuminho, para que vocês possam ter acesso a essas informações e que vocês consigam entender um pouco mais, estimular mais esse conhecimento. Então, eu vou disponibilizar isso no Telegram do Descomplicando Patentes, tá? Então, da Jornada Descomplicando Patentes. Para você entrar no Telegram da Jornada, você precisa entrar no patentenapratica.com.br/jornada, você se inscreve lá e clica no canal do Telegram, que você já entra no canal do Telegram, e hoje à noite, até o final da noite, não vai ser agora, tá? Que eu ainda preciso revisar, que eu preciso ver se tá tudo direitinho na documentação, mas eu acho que até meia-noite ainda é hoje, né? Eu consigo fazer isso, e aí eu vou disponibilizar esses mapas mentais, assim, né? Um resumão. Então vai estar lá o que é patente mundial, como é que você faz o depósito PCT e CUP, para que serve cada coisa, o que é PCT, o que é CUP. Aí vai ter também na live de ontem, na live da prospecção tecnológica que foi de antes de ontem, a gente falou também como é que funciona a prospecção tecnológica, o que você busca nos documentos de patente, como é que você faz essa busca, para que serve essa busca, né? O que é esse mapeamento, enfim, tem tudo isso na live de mapa mental, um mapa mental da live de prospecção tecnológica. E na de hoje, eu vou falar sobre essa questão toda que a gente discutiu por aqui, né? Como é que funciona a área farmacêutica, como é que funciona a área de genérico e o que você pode entender de todas essas questões relacionadas a patentes farmacêuticas, né? Então, a questão da anuência prévia da Anvisa, a questão toda... Eu acho que eu não falei de licença compulsória lá, eu acabei esquecendo de falar hoje com vocês, mas a gente só tem 3 minutos. Mas eu já tenho muito material disponível também, se vocês olharem no meu Instagram ou mesmo no YouTube, tem bastante coisa falando de licença compulsória, né? Essa questão da quebra de patentes, que não vai ser necessário, no caso, até então, até onde eu sei, não tem necessidade, a gente tem todos os acordos de transferência de tecnologia, então já é pressuposto que tenha, de fato, esse licenciamento da patente das 2 vacinas que a gente tem disponível, né? Tanto a do Butantan quanto a vacina da Fiocruz, então não precisa se preocupar com isso agora, mas caso vocês tenham curiosidade em saber da quebra da patente, que na verdade o termo correto é licença compulsória, tem bastante material já disponível no YouTube e aqui. Ai, obrigada, Lucas. Olha, patentenapratica.com.br/jornada. Obrigadão, Lucas. Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito. Agradeço demais cada um de vocês, Jennifer, Ana Eleonora, que está sempre por aqui. Obrigada, Gilton, todo mundo que está por aqui, quem está no YouTube, a Kate, todo mundo que participou dessa semana intensa. Espero vocês na semana que vem. Agradeço. Desejo um ótimo final de semana e eu fico à disposição. Por onde vocês acharem mais fácil, por aqui, pelo Face, pelo YouTube, se inscrevam lá, acompanhem o conteúdo, a gente vai continuar compartilhando bastante conteúdo, tá? Semana que vem eu só não tô todos os dias ao vivo, mas eu vou estar ao vivo alguns dias da semana. Você se inscreve no Jornada Descomplicando Patentes e lá você vai saber que dias, todos os dias às 19, tá? Então vai ser na segunda eu não tô ao vivo, mas na terça eu tô ao vivo, aí na quarta não, na quinta eu tô ao vivo. Então, live das 9 às 19 a gente vai manter por aqui, mas não vai ser mais diariamente. E aí vocês também podem compartilhar essa informação com quem vocês acharem que possa se beneficiar desse conhecimento. Obrigada, pessoal. Um ótimo final de semana. Muitíssimo obrigada pela presença. Um super beijo.